Mansur? Bem, eu já respondi 3 vezes o porquê o Hamas não devolveu os reféns. 3 vezes. Que foi por quê? Para que eles possam ser trocados pelos palestinos sequestrados e presos por Israel. Com relação à matéria do Estadão, a matéria do Estadão não desmente que não há fome em Gaza. Você tem imagem de palestinos vendendo comida, o pouco de comida que ainda sobrou, da mesma forma que se você for pegar imagens do gueto de Varsóvia, você vai ter judeus vendendo alimento também nas ruas, com o que sobrava. Mas significa o quê? Que a fome no gueto de Varsóvia... Não uma barraca de legumes. Que não é... Poxa, então é mentira que o gueto de Varsóvia teve fome? Porque os judeus estão vendendo Teve lá... fome e não tinha barraca de legumes. Não tinha barraca de legumes no gueto de Varsóvia, tinha barracas de outras comidas. Aí pronto, isso aí, se tivesse o legume ali, aí a morte... Não tinha isso. Meu amigo... Mas você não vai querer... Peraí, você não vai querer discutir gueto de Varsóvia comigo. Mas é claro que eu vou, mas é claro que eu vou, mas é claro que eu vou. Então, conclua então a pergunta, aí você comenta olha tudo só, junto, você por tem favor. inúmeras evidências. Ao falar que o Hamas fabrica mísseis para atacar Israel, o Hamas não tem nem tecnologia para fabricar mísseis, o Hamas fabrica foguetes. E falar que, se o Hamas quisesse, com dinheiro da ajuda humanitária, podia ter transformado Gaza com ataques, sabe assim, de 2 em 2 anos, destrutivos que Israel coloca. Total bloqueio da entrada de coisas básicas como chocolate, açúcar, vários tipos de coisa. Você tem, obviamente, como em toda situação de guerra, inclusive nos próprios campos de concentração, que havia na Segunda Guerra, um contrabando de comidas que é trocado por dinheiro. Isso já foi mostrado em filmes, isso já foi mostrado, enfim, em livros vocês podem ler. Você tem pessoas que contrabandeiam comida e tentam ali naquela situação de miséria fazer algum dinheiro ali dentro. Isso aí acontece em qualquer situação de miséria. Aqui no Brasil e no Rio Grande do Sul a gente viu isso. Mas é uma mentira que tem fome? Obviamente não. Ninguém desmente a fome em Gaza. E assim, esqueçam todo o relatório internacional, esqueçam a Anistia Internacional, esqueçam todos os órgãos que foram criados para impedir o genocídio depois do Holocausto. Esqueçam. Vejam com seus olhos as imagens dos cadáveres todos os dias que eu coloco no meu Instagram. Vocês podem assistir, de crianças, mulheres, todo tipo de pessoa, famélicos, que são enterrados todos os dias em covas coletivas, às vezes, mortos. E mortos. É o primeiro genocídio televisionado da história. É o primeiro genocídio de televisão da história. Não tem contra-argumentação contra isso. O que os palestinos estão sofrendo hoje é a sua própria solução final para o seu problema. E qual é o seu problema? Existir dentro de um território que Israel quer. Aí o pessoal fala, mas dentro de Israel tem árabe morando. Pera aí, em todos os estados coloniais, em todos os estados de extermínio, em todos os estados que fizeram esse tipo de coisa na história, havia pessoas do povo exterminado vivendo ali dentro. Mas não se pergunta como essas pessoas vivem. Não se fala que, 20% da população israelense de origem árabe vive em 3% do território. Não se fala de diversas leis racistas que existem ali. Não se fala da total diferença que você tem de tratamento, por exemplo, de um palestino que vive em Gaza, que hoje já é extermínio total, né? Ou dos da Cisjordânia, que você tem a locomoção totalmente controlada por Israel, e essas pessoas vivem com um sistema que tem, identidade por raça, cor de identidade. Se você é árabe, você tem uma carta. Se você é judeu, você tem outra. Imagina a gente aplicar isso aqui no Brasil. Se eu disser que aqui no Brasil eu quero aplicar esse sistema, eu vou se chamar de racista, de antissemita, de todo tipo de coisa. Mas, por que a comunidade judaica pode defender isso aqui no Brasil, sabe? 5 minutos para a resposta, Márcio. Olha, mais uma vez você falou um monte de coisa que não é verdade, Mansur. Eu vou tentar falar de algumas. Existem 2 milhões de árabes vivendo em Israel. 2 milhões. Cidadãos exatamente iguais aos israelenses. Eles podem se candidatar a qualquer cargo, eles têm exatamente os mesmos direitos. Eles são policiais, eles são médicos, eles são advogados, eles vivem como qualquer israelense. Eles podem se candidatar a qualquer cargo público. Então não fique inventando coisa que não é verdade. Vamos tentar manter um certo nível aqui no debate. Quanto a essas imagens que você falou, tem aqui uma imagem também que circula de uma mãe com uma criança. Aí. Uma mãe com uma criança, com um bebê no meio das ruínas, e a bebê coitada. Curiosamente, essa mãe tem 3 mãos, porque é uma imagem gerada por inteligência artificial, é uma imagem fake. Também circula dizendo que Israel faz isso. Quanto agora, sabe aonde não tem israelense, aonde não tem judeu, Mansur? Eu vou te falar, nos países árabes. Até a formação do Estado de Israel, existiam 900 mil judeus vivendo nos países árabes. Na Síria, no Egito, no Líbano, no Iraque, na Argélia, na Tunísia, 900 mil judeus viviam. Hoje não existem 5 mil judeus nesses países. Por quê? Porque eles foram expulsos desses países. Eles foram expulsos.
deixaram tudo para trás e saíram com a mão no bolso. Isso é limpeza étnica. Sabe, isso é você poder dizer que não tem os direitos. Os judeus saíram como apátridas. Não sei se você sabe, eu vou explicar para quem não sabe. Apátrida é quando você perde a cidadania e sai sem documento nenhum. Isso aconteceu. Israel não fez isso. Israel recebeu 500 mil árabes quando o Estado foi formado e hoje são 2 milhões de árabes. 4 vezes mais. Isso mostra que lá não teve genocídio, que não teve extermínio, porque passou de 500 mil para 2 milhões. Isso é o contrário do genocídio. Agora, nos países árabes, tinha 900 mil judeus e hoje não tem 5 mil. E isso sim é acabar com o povo. Roubaram os bens, roubaram as casas, eles tiveram que sair com uma mão na frente e outra atrás. Então, essa é a realidade. Não adianta ficar inventando outras coisas. Eu desafio você a encontrar um judeu no Iraque, a encontrar um judeu na Síria, a encontrar um judeu no Egito, a encontrar um judeu no Líbano, na Tunísia, na Argélia. Quero ver você encontrar judeus lá. Agora, você encontra 2 milhões de palestinos em Israel, vivendo muito bem. Pergunta se eles querem sair de lá. Eles não querem sair de lá. Pergunta se eles querem ir para o Catar, para a Arábia Saudita, para a Síria. Pergunta se eles querem ir para lá. E sabe quem matou palestinos? A Jordânia matou palestinos em 1970, no famoso Setembro Negro. O rei da Jordânia, o pai do atual, matou os palestinos na Jordânia, porque achou que eles iam derrubar o governo deles. Sabe onde não tem palestino? No Egito. O Egito não quer palestinos lá. O muro que separa a Gaza do Egito é 10 vezes pior do que o muro que separa a Gaza de Israel, porque os egípcios não querem os palestinos lá, com medo de que desestabilizem o governo. Então, não adianta querer inventar coisas que os árabes vivem mal em Israel. Vivem tão bem quanto os israelenses. A réplica agora sua, moço. Essa foto aqui que vocês estão vendo é de... Olha lá no monitor para ver se tá bom. Tá bom aqui? Tá. Vê lá, tá de ponta cabeça. Tá de ponta cabeça? Deixa eu botar aqui. Sempre confere lá, ó. Tá certo. Só peço que vocês não coloquem coisas que o Não, YouTube vai derrubar. Tudo isso aqui, ó. Tá. Essa foto aqui é de IA. Essa foto já foi falada que essa criança sofre doença. Já foi provado que essas crianças sofrem doença. Eu tô só no Google. Já está provado que essas crianças têm doença. Já foi, inclusive quem publicou falou que erraram. Não são fotos de crianças famélicas. São crianças com uma doença que o próprio Israel Mikulski ele identificou em Varsóvia, que é a doença da fome. Olha só. Não, já foi falado que já foi provado que não. 1, 2, vamos lá, 3. Olha, outra aqui, ó. Já foi provado que isso é uma doença que não tem nada a ver com a guerra em Gaza. Você tem milhares todos os dias de fotos de crianças sendo enterradas, sabe, à beira da total, assim, inanição. Mas, vamos lá. Porque os israelenses vivem, né, com os árabes dentro de... Olha a diferença. Porque dentro de Israel há a população árabe e dentro dos países árabes hoje não há uma expressiva comunidade judaica. Por quê? Primeiro... Expressiva nenhuma. Eu te desafio a me dizer aonde tem comunidade judaica em país árabe. Tudo que o senhor está falando aqui vai passar pela mesma coisa que outros vídeos de outros sionistas passaram. Que é o seguinte, o senhor vai falar e eu vou mostrar um monte de vídeo, um monte de coisa de comunidades, tipo assim, festas e festas judaicas no Marrocos, na Tunísia. Eu vou mostrar tudo isso aqui para quem quiser assistir depois. Mas vamos lá. Por quê? Israel, ela foi criada, é um país criado dentro de um país árabe. Então é óbvio que se eu for pegar e transplantar uma população e acolher uma população criando um país dentro de onde já existe essa população, vai ter um número expressivo dali, porque é óbvio, eu tô criando ali um país dentro de outro país. Então você vai ter uma expressiva população árabe dentro do território israelense. Por quê? Porque Israel foi criado em cima de um país árabe, entendeu? E aí não houve limpeza étnica, não houve expulsão, mas é óbvio que houve. Pesquisem aí o que é que foi a Nakba. Mas aí, obviamente, você tem um número de árabes que permaneceram ali e não vivem com direitos iguais. Veja só, Israel tem uma lei de 2018 chamada Lei do Estado-Nação. Só quem pode exercer cidadania plena dentro do Estado de Israel são judeus. Pesquisem, por exemplo, sobre a lei que foi aprovada em 2011, que inclusive até em bairros
Famílias judaicas podem determinar a origem étnica de quem vai viver ali ou não, com judeus, inclusive etíopes, né? Os falachás reclamando de discriminação. Árabes a gente nem fala nada, porque assim, é 20% dos árabes no território israelense em 3% do território e diminuindo a cada ano, porque você tem mais e mais e mais expulsões. Aí, não, mas tem um ou outro político árabe no Knesset. Se abrir a boca pra falar o que não deve, é preso, é suspenso. Se abrir... Poxa, pelo amor de Deus, tem um monte de prova disso na internet. Se você tem qualquer aprovação de lei, né, que eles discordem, não podem revogar a lei. Então, qual foi a conclusão da ONU sobre a presença de árabes no Knesset israelense? São figurativos para motivos de propaganda, somente. Porque assim, olha, no tempo da escravidão aqui no Brasil, você tinha a Guarda Negra de Pedro II. Isso acabou com o racismo e com a escravidão? Não. Você teve um processo que durou até a Princesa Isabel ir lá abolir. Então você ter a presença de árabes dentro do Knesset israelense não muda absolutamente nada. Eles podem acabar com as leis discriminatórias, eles podem acabar com todos, tipo assim, até a liberdade de locomoção, com os bairros diferenciados, as caixas d'água com cores diferentes por etnia dentro do território, que é o país deles, onde eles nasceram. Eles não chegaram imigrando da Polônia, da Lituânia, da Rússia, do Canadá pra lá, não. Eles podem acabar com isso? Não podem. Então assim, pra que serve um político árabe dentro do Knesset israelense? Absolutamente nada, é pra propaganda.